Que noite maravilhosa. Tem momentos como esse que não devia acabar, né? Mas Deus vai fazendo de glória em glória, de vitória em vitória. Fique muito, muito atento, porque a palavra pode nos confrontar, mas também pode nos curar, pode nos alinhar, em nome de Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre fé. Uma fé que muda a história. Uma fé que muda a nossa história. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor não têm fé para acreditar naquilo que acreditamos. Que você tenha uma fé inspiradora, transformadora. E às vezes nós vacilamos na fé diante de alguns desafios. E aí precisamos de irmãos ao nosso lado. Daqueles que estão avivados, daqueles que estão empolgados com aquilo que vai acontecer, que Deus está desenhando para que se faça. Porque o nosso sentimento vai contra, muitas vezes, o que Deus quer fazer. Você já passou por isso? Hoje não, né? Por isso você não está levantando a mão. Glória a Deus. Então, nossos convidados, sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Josué, pastor dessa casa, e você está na casa de Deus. Nós somos simples irmãos, amigos, servos do Senhor, para servir você naquilo que o Senhor determinar, que você receba e pratique a partir desta noite, em nome de Jesus. Já foi citado aqui o texto, tudo que aconteceu antes, eu podia resumir essa palavra em bem menos tempo, e é o que eu vou tentar fazer. Inclusive o texto que eu ia iniciar já foi citado. Mateus capítulo 28, versículo 17 até o 20. Diz assim esse texto, que é poderoso para a vida de cada pessoa sobre a terra. Então Jesus aproximou-se deles, está falando dos discípulos, e disse: foi-me dada toda, fala comigo, toda. Não foi alguma, não foi poucas, não foi selecionada, foram toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. Isso não é um convite, isso não é uma sugestão, isso é um mandamento. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não é? Mandamento. Então ele fala assim, ó, se você estiver afim, se você estiver bem, quando você estiver com as suas finanças tudo em dia, quando toda a sua família estiver alinhada, aprovada, quando ninguém fala mal de você, vocês vão e façam discípulo. É assim? Quem faz discípulo aí sabe como é. Que não é brincadeira. Então, portanto, já que ele recebeu toda a autoridade, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo. Então, ele recebeu toda, quer que você ensine tudo. Tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem acha que nós estamos no fim dos tempos? Quem já passou dos 30, como a pastora falou, já começa a perceber que o tempo está acabando. Quem passou dos 50 aí, que tem mais passado que futuro. E se Jesus não voltar, você vai voltar para ele, meu amigo. Sinto muito. Você não vai viver mais 50 anos. E pode voltar aqui e reclamar comigo, se você vê que vai viver tudo isso e não aconteceu. Porque nós precisamos viver como se não houvesse. Foi o que a pastora falou, vamos louvar como se não tivesse amanhã. Esse é o segredo. Eu queria realmente pregar igual o pastor Jetro prega. Ele prega como se fosse a última vez. E do jeito que ele prega, em mim dá taquicardia. Ele é muito intenso. E dá a impressão que o coração dele vai pifar mesmo. Cara, pode ser que seja a última desse jeito aí. Mas ele vai para cima e ele é intenso. Mas Deus dá para cada povo um pastor que ele merece. Compliquei sua vida agora, hein? É desse jeito. Mateus 17, a partir do verso 19. Mateus 17, lógico, foi escrito 11 capítulos antes de Mateus 28. E ele respondeu:
Porque a fé que você tem é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. E outra versão fala assim, se tiver fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira. Quem reconhece um pé de amora aí? Você fala para a moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela vai obedecer. Pensa que coisa mais doida isso. A fé, e olha o que o texto fala, porque a fé que você tem é pequena, mas se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? Já viu alpiste? É um pouco menor ainda. E aí ele está falando que a nossa fé é pequena, mas se tivesse do tamanho de um grão de mostarda, isso é quase inexistente, fisicamente. É microscópica essa fé que Jesus está falando. Mas se tiver, e está falando do potencial da fé, ele pode transformar vidas, gerações inteiras. Você não está entendendo? Tua fé está microscópica. Se ela for do tamanho do grão de mostarda, o potencial que tem no grão de mostarda, ela pode transformar uma geração inteira. É por isso que esse ministério está instalado em Foz do Iguaçu. Nós cremos numa transformação de uma região, de uma cidade, de uma tríplice fronteira. Que a promessa do Senhor é que esse lugar vai ser chamado, conhecido como Yahvé chamar. O Senhor está aqui. Pessoas vão passar por aqui, vão receber o Senhor Jesus, vão ter uma experiência sobrenatural. Pastor, o que garante isso? Nós temos coisas acontecendo na nossa cidade que atrai pessoas de todo mundo para ter uma experiência espiritual. E você, como um bom espírita, deve exalar o Espírito Santo de Deus. Eu respondi para isso alguém esses dias. Nós somos espíritas. Eu falei, eu também. Só que o meu é mais top. Eu não fico com essas frescuras aí de ensinar, dar cambalhota, acender pólvora, fazer uns negócios loucos. Pede assim até umas coisas doidas, para falar em público, para falar com autoridade, para repreender gente que pode mandar prender. Mas é assim que ele age. Esse é o nosso Espírito Santo. Então, se a gente tiver esse tipo de fé, e por isso que eu estou falando de uma fé que transforma, você pode transformar tudo. Mas eu que faço? Não, é o poder de Deus atuando na nossa vida. Fé para poder obedecer. Fé para poder obedecer. Porque pela graça de Deus nós somos salvos por meio da... Então, até para ser salvo precisamos de fé. E isso não vem de nós, isso é dom de Deus. É o Espírito Santo que revela. Ele não vem de obras. Então tem gente pensando que fazer muita coisa na igreja, pela igreja, isso está garantindo lugar no céu. E a palavra está dizendo que não. Então a fé no Senhor, precisamos exercitar essa fé de que o Senhor vai dar crescimento para a igreja. E Ele começou isso quando trouxe você para a igreja. Você que não estava nem aí com a igreja. Você que falava mal das igrejas. Você que tinha aversão à igreja. Nós vimos testemunho aqui da Bianca. Já conhecia a igreja. Falei, não quero saber disso aí não. Ferida com a igreja. Então a igreja é um lugar de cura. Mas às vezes para curar precisa abrir as feridas. E aí dói, daí a gente quer abandonar o processo. Então, nós precisamos crer nesse crescimento. Se fez na minha, na sua vida, pode fazer na vida de qualquer um. Você conhece gente que é melhor que você? Você conhece gente que está muito pior que você? Mas o princípio é para eles. O princípio resolve também na vida deles. Olha só, Isaías 54, não precisa pôr o texto, porque eu fiz uma captação de algumas palavras. Não está na ordem, para a gente ganhar tempo. Mas Isaías 54 profetiza sobre a igreja. Está falando sobre mim, sobre você. E ele começa dizendo, cante, ó estéreo, grite de alegria, alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas da sua tenda, não impeça, estique suas cordas,
firmes tuas estacas. Está falando de crescimento. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Já viu gente que tem vergonha de ser crente? Aí fala assim, peraí, mas você agora é cristão? Fala, não, eu só vou lá na igreja. De vez em quando minha mãe me obriga, meu pai me obriga. Se eu não for, tem uns amigos lá que ficam me incomodando. Então, agente secreto de Deus. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhado, pois o seu Criador é o seu marido. Aqui, quando Deus se apresenta como marido, a gente tem referência aos maridos que tem por aí. Fora da igreja, porque aqui tem marido top. Homens de honra. Homens que cumprem o seu papel. Quer ver? Tem homem aqui, não? Tem marido aqui, não? Tudo ensaiado, ó. Quer ver de perto? Se aproxima desses homens de honra, vê como que ele cuida das famílias deles. Pois eu, o Criador, sou o seu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta com profunda compaixão e a trarei de volta. Está falando para a igreja. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor que tem compaixão de você. Eu edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de cabrúnculos as suas portas. Se você pesquisar cabrúnculo, lá vai falar de uma doença. Inclusive ligar ao antrax, que é poderoso para destruir as pessoas. Mas aqui no original, essa palavra fala de uma pedra vermelha, muito linda, que ele está dizendo que as portas vão ser feitas dessas pedras. Fala de pedras preciosas. E que todo o muro ao redor da cidade será feito de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será estabelecida. A tirania não se aproximará, não fará parte mais da sua vida. A tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe. Ele não se aproximará de você. Se alguém atacar, olha isso, está falando da igreja. Se alguém atacar, não será por obra minha. Todo aquele que atacar, se renderá a você. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor dos Exércitos, seu Pai que está no céu. Amém? E exercitar a fé para que isso aconteça na minha, na sua vida, no particular e no coletivo. Por isso a convocação de jejum também, por conta desta palavra. Então esse é um texto profético sobre a igreja do Senhor Jesus. Isso foi profetizado há 700 anos antes de Cristo. Então será que já aconteceu? Então fala de um futuro glorioso, é a igreja que está aí hoje. E aí, para que isso aconteça, alguns segredos, para que a igreja se torne tudo isso. Você precisa se alegrar em fé. Você precisa preparar-se para o crescimento. Você precisa ter um relacionamento estreito com o Senhor Jesus. Esses 3 segredinhos. Alegrar-se em fé, preparar-se para o crescimento e relacionamento com Jesus. Tudo isso depende de uma fé atuante. Então, enxergar o crescimento, acreditar que o crescimento vai vir. Ele virá. Quando você cresce, quando você está buscando entender mais de Deus. Sabe, por isso tantas opções de curso.
Por isso células, por isso toda a agenda da igreja. Que você olha aqui, e eu confesso para você, eu comecei a assistir o Ceifa News, eu não lembro que foi o primeiro anúncio. Eu não lembro. E olha que eu ajudei a preparar, pedir algumas coisas. Porque é muita coisa, é muita coisa. Por isso fica gravado, você entra lá e assiste várias vezes, tem que entender a agenda do que está acontecendo por esses dias. Você falta uma semana na igreja, você perde muita coisa. Porque se você para de buscar, você espiritualmente para de crescer. Nós, quando criança, nós como seres humanos, quando cria um ambiente saudável, você não precisa estar dando ordem para a criança. Cresça aí, cresça, cresce aí. Vai dormir, porque senão você não cresce. Come, porque senão você não cresce. Não, você cria um ambiente saudável e a pessoa cresce. A igreja está toda hora servindo um banquete de alimento para que você cresça. Mas daí você está tomando monjara espiritual, não quer comer nada. Consegui atualizar. Ai, não, isso aí eu não quero, não. Começa a escolher as coisas. Disso aí eu não gosto. Conhece pessoas que não gostam de certos alimentos? Os orientais, eles não comem porque gostam, eles comem porque é bom para o corpo. Para mim, essa é a teoria que eu tenho. Nós temos orientais aqui, não se ofenda, não. Aliás, eles são os primeiros que vão ser salvos quando Jesus voltar. A palavra diz que quando o Senhor Jesus voltar, vai ser num piscar de olhos. E eles já estão no jeito. Já. Estão pertinho, já. Então eu subi primeiro. Essa é a vantagem. Mas minha teoria é que eles têm o olho fechado por causa dos alimentos. Você já comeu wasabi? Não tem como comer aquilo e não fazer uma cara boa. Gostoso. Eu acho que é por isso que o olhinho foi ficando fechado. Vamos parar de besteira, vamos voltar para a palavra. Enxerga o crescimento, acredita no crescimento que ele vai vir. Isso é a fé em ação. Só canta aquele que tem muitos filhos, e para cantar alegremente é necessário ver pela fé. Ver pela fé que vai ter muita gente. Precisamos cuidar bem das pessoas que Deus nos dá. Por isso Jesus falou para fazer discípulos. Ele quer que ocupemos nossos pensamentos com coisas boas, enquanto que o inimigo, ele quer ocupar nossos pensamentos com as coisas negativas, com as críticas, com os problemas, com os problemáticos. Satanás quer nos roubar todos os sonhos, levando a gente a focar apenas naquilo que dá errado. Uma visão pessimista. Essa semana foi falado no discipulado sobre não ser crítico, não criticar as coisas. Porque a palavra de Deus nos instrui, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, seja isso que ocupe os seus pensamentos. Então, a receita está aí. Então, é eu que impeço o pensamento de vir ou não? A palavra diz que você não pode impedir um pássaro de voar sobre sua cabeça. Os pensamentos podem vir, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. O ninho é mais demorado, né? Então ele vai, volta, senta. Então você deixa o pensamento ali cultivando, ele está fazendo ninho. Então ele pode passar pela cabeça. Já passou pela sua cabeça alguma vez, em algum momento na sua vida, de tirar a própria vida? Isso é sugestão do inimigo. Ele veio matar, roubar, destruir. Aí você dá uma sacudida e fala, não, para com isso, vamos focar aqui no trabalho. Vamos focar aqui em coisas produtivas, em coisas que são lícitas para o Senhor. É simples assim. Então, se prepare para o crescimento. Sonhos, visões. Profetizar é a linguagem do Espírito Santo, daquilo que você quer que aconteça. Profetize coisas boas, e coisas boas vão retornar para você. É um pensamento positivo? Não, é uma lei da semeadura. Você só vive reclamando, só vive falando mal, inclusive de si mesmo. As coisas vão dar errado. Às vezes a gente tem vícios de linguagem. Compartilhamos isso no discipulado. Você está assim com a vontade de comer, você fala, estou morto de fome. Está morto?
Aí o universo olha aquilo, o príncipe das trevas, seus ajudantes, fala, ó, o cara está morto de fome ali. Deu uma brechinha, uma palavra negativa. Estou morto de cansado. Estou podre, que nem alguns falam. Não serve para nada. E não serve mesmo, você pede um negócio. Por quê? Está profetizando coisa ruim. Fala, não, trabalhei demais, mas daqui a pouco estou renovado, bola para frente, vamos ver. Esse é um pensamento de vencedor. Pensamento de sobrevivente é diferente. Ai, venci mais uma semana. Ai, glória a Deus, sextou, né? Aí está todo mundo já quebrado, porque amanhã é segunda. Segunda-feira começa tudo de novo. E o sobrevivente fica pensando, que semana terrível, vou tentar ser menos nessa. Não, o vencedor, ele fala, semana passada foi luta, mas eu estou aqui. O que vem pela frente? Já chega segunda-feira, já pode fazer até uma oração que é bíblica. A Bíblia fala que basta todo dia o seu mal. Então vai dormir e fala assim, Senhor, já dá o mal aí antes do expediente, que daí eu já resolvo, e sobra o dia inteiro para fazer o bem. Ninguém ora assim, né? A gente só quer paz, tranquilidade. Pastor, só coisa boa. Isso é lícito. Mas a Bíblia está dizendo que basta cada dia o seu mal. Então, qual que é o mal que eu vou enfrentar nisso aqui? Já manda que vão liquidar agora. Já fez essa oração? Não, né? Nem pensar fazer um negócio de chamar o mal para enfrentar, porque a Bíblia diz que em Jesus nós podemos todas as coisas. E o relacionamento com Ele precisa ser valorizado, cultivado. O relacionamento com Jesus. Se você está de pertinho com Jesus, você não tem medo de nada. A Bíblia diz que aonde você colocar a planta dos seus pés, ali é terra santa. O inferno bate em retirada. Só por a sua presença. Amém, né, pastor? Você está falando. E se eu estivesse falando, já teria algum crédito para alguns. Mas é a palavra de Deus que está dizendo isso. Para aqueles que obedecem ao Senhor. Então precisamos ter essa fé em ação. Fé no Senhor naquilo que Ele poderá fazer através de mim, através de você. João capítulo 15, verso 16, ele diz assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem darem fruto, e fruto que permaneça. Para que esses frutos permaneceram? A fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Tem coisas que você está pedindo que não está vindo. Mas eu pedi no nome de Jesus. Mas o contexto do texto. Ele disse, vocês não me escolheram, então nós somos escolha de Jesus. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque os discípulos antigamente, eles que escolhiam os mestres. Eu quero ser discípulo do rabino tal. E aí Jesus chama os discípulos e ele está dizendo isso. Fui eu que escolhi vocês. Olha o privilégio, o rabino escolheu, inclusive alguns discípulos rejeitados. E aqui eu e você entramos na lista. Ele nos escolheu. Para quê? Para dar fruto. E esses frutos permaneçam. E muitas vezes a gente dá fruto, mas o fruto começa a balançar, começa a sair, começa a apodrecer, começa a incomodar e a gente não vai providenciar algo para reter o fruto. E aí estão falando de pessoas. Fruto no reino de Deus são pessoas. Você é fruto, vai reproduzir mais frutos. 8, amém, eu contei. Está ótimo. Esses frutos permanecem. Então, quando você dá fruto e eles permanecer, tudo que você pedir, no nome do Senhor Jesus, Ele vai conceder. Um segredo tremendo, só nesse versículo aqui. Um segredo tremendo. Pastor, mas preciso de fé. Por isso é uma fé que transforma. Fé naquilo que o Senhor poderá fazer através de você. Fé naquilo que Ele certamente fará através de você. É certeza que Ele vai fazer. E precisamos ter fé suficiente de que vai acontecer. Por isso que nós não desistimos de ninguém. Romanos capítulo 15, verso 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido, Paulo falando, de que vocês estão cheios de
bondade. Bondade está ali? Está ali. Então, cheio de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Ah, mas os pastores nem ligam para o meu problema. A palavra está dizendo que nós já chegamos num momento em que uns podem aconselhar os outros, porque estamos cheios de bondade, estamos instruídos. Deus quer que você vá, Deus quer usar a mim e a você, porque maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está contra nós, aquele que está no mundo. Então persevere, caminhe com determinação, não aceite mentira do diabo, dizendo que você não pode, dizendo que você não é. É mentira do diabo que você não pode perdoar. É mentira do diabo que você não pode fazer. É mentira do diabo que você não tem fé nenhuma. E eu acabei de provar que ainda que microscópica você tem. Ah, pastor, mas eu nem sinto, mas você tem. Você sente as células do seu corpo? Mas você tem. É desse jeito. Se compararmos todos os heróis da terra, não se compara a Jesus, que é o incomparável Deus. E precisamos ter fé que Ele é o super-herói perfeito, que Ele é o resgatador perfeito, que Ele é o único e mais ninguém. Você tem algum super-herói que você admira ou já teve na infância? Né? Os super-heróis estão cada vez mais esquisitos, estão detonando com os super-heróis. E todos eles têm pelo menos uma fraqueza. Né? Algo que a gente achava muito legal, aquelas fantasias. Né? O super-homem, por exemplo. O cara é imbatível, velocidade, visão e tal. Né? Meio ridículo, porque veste a cueca por cima da calça, mas fora isso, ele é muito top. Mas ele tinha uma fraqueza muito boba. Por causa de uma pedra, ele ficava todo mole. Né? Por causa da criptonita. Jesus não tem isso. Jesus não tem isso. Aonde ele chegava, o inferno se abalava. A morte não queria pegar Jesus, porque ela não tinha autoridade. E ela não teve como chegar até Jesus. Já te falaram isso? A morte estava lá, aos pés da cruz. Eu imagino o inferno falando, vai lá, é seu serviço, leva o cara. E aí a morte fazia assim, mas eu não posso. Porque a palavra está dizendo que o salário do pecado é a morte. Jesus foi perfeito, ele não pecou em momento algum. Ele nasceu, cresceu, foi adolescente, foi criança, foi jovem, e ele não pecou. Eu imagino Maria dando ordem para Jesus, vai arrumar a sua cama, está arrumada. Me ajuda a lavar a louça, está lavada. Vai ajudar seu pai, já fez. Jesus era perfeito, ele não pecou. Você consegue imaginar isso? Você, mãe, você consegue pensar, ser mãe de Jesus, que top que seria? Acho que até seria meio chato, vai brigar com quem? Por isso que Maria teve outros filhos depois. A Bíblia mostra. Então Jesus foi perfeito. E aí ele chega nesse ponto de receber toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18 está falando isso. E a gente classifica isso como grande comissão, grande mandamento, de fazer essa missão, e para isso precisa de fé. Ele diz, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu isso para os primeiros cristãos, para a igreja primitiva, e está valendo essa palavra até agora, até que ele volte. Os séculos não foram consumados, tem um trabalho a ser feito. Mas já começou em mim, ótimo. Agora é tempo de multiplicar. É isso que a Bíblia está dizendo. A história nos mostra homens comuns, heróis da fé, sendo usados por Deus de maneira incomum. E você pode ser o próximo. Você pode ser a próxima a realizar isso para o Senhor. Homens que eram pequenos, sim, mas com um grande Deus, com um grande chamamento, com uma grande, gloriosa missão, e é a mesma. Deus nos deu uma missão específica, como Igreja Ceifa. Está lá escrito na parede, conduzir pessoas a Cristo, inserindo
na família espiritual, promovendo o desenvolvimento integral de cada um, para que adore a Deus e sirva a sua geração, porque esse é um propósito de Deus. Ah, mas e qual que é o chamamento geral? Mateus 28, 19. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Não fala para fazer membros de igreja. Não fala para fazer amiguinhos. Não fala para fazer grupo social. Não fala para fazer seguidores. Fala para fazer discípulos. Então a missão da igreja primitiva é a mesma de hoje. Tudo que começou lá atrás é a mesma hoje, não mudou. Princípios não mudam. Pastor, mas todos esses séculos aí, é verdade. E toda a desgraça que aconteceu de lá para cá, e antes disso, é tentativa do inimigo cumprir o papel dele. Matar, roubar, destruir. Aí Jesus vem, João capítulo 10, versículo 10, fala isso. Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Uma vida tão abundante que você vai atrair outras vidas para você. Uma vida tão abundante que você vai ser atuante em fazer crescer o reino de Deus. Isso é um privilégio incomparável. Então a igreja cumpriu sua parte. A igreja primitiva cumpriu sua parte. O evangelho chegou até nós. Então, conforme o que nós vamos deixar, a próxima geração vai existir ou não. E nós estamos trabalhando para deixar um legado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, esse é um grande desafio. Esse é um grande chamado do Senhor. Esse é um grande mandamento. E pode ser alcançado fazendo coisas que são práticas de vida. Ouvir, orar, jejuar, obedecer. Obedecer a palavra. Como fazer isso? Orando, jejuando, estudando a palavra. Ah, mas dá para fazer de outro jeito? Dá para estudar a palavra, orar e jejuar. Também você pode orar a palavra, jejuar, depois orar. A ordem não importa muito, mas dá para fazer diferente. Por isso recebemos poder. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E isso já aconteceu. Por isso o Espírito Santo está aqui nessa noite. E se você pensar só na sua vida, numa coisa bem micro, ir por todo mundo é a nossa missão. Ir por todo mundo é a nossa missão. E o mundo está aqui. Nós fazemos parte desse mundo. Começar por Jerusalém é a sua família. É a sua área de conhecimento, de relacionamento. Partindo para a Judéia, seu círculo de influência, aonde você exerce influência em todas as áreas, em alguma área da sociedade. Seja na igreja, no comércio, nas finanças, na comunicação, no governo, onde Deus te inseriu. E Samaria pode se considerar a sua cidade. Estou falando de uma coisa micro. Mas aqui o texto está falando de geografia. Quer dizer, não tem limite. É sobre toda a terra. Porque ele fala para discipular nações. E Foz do Iguaçu é privilegiado nisso, porque as nações vêm para cá. Então, dá para fazer discípulos de tudo quanto é cor. Raça, nações. Vários sabores. Tem gente do Brasil inteiro. Raramente nas células nós não temos pessoas. Até dá para catalogar, fazer essa pesquisa, ver qual estado que a gente não tem ainda dentro da igreja. Mas espalhado na cidade, sem dúvida, todos os estados. A gente encontra representantes aqui. É bem interessante. E até os confins da terra. Então, como cristão, nós temos essas duas grandes opções. Se é grande mandamento, nós temos duas opções, como verdadeiros cristãos. Lembra que nós estamos falando de fé. E a primeira é sermos obedientes, adoradores comprometidos, sabendo que é filho amado de Deus. E cumprindo o chamamento, a ordem que Ele deu. Então, a grande comissão, o grande mandamento, precisa de uma grande obediência. E a outra opção?
A grande desobediência. Que nem precisa fazer muita força, é só não ir. É só não ir, já está desobedecendo. E aí a Bíblia chama a gente, esses que não fazem, de rebeldes, cristãos mundanos que buscam somente satisfação pessoal. Ah, mas é cristão, mas não é atuante. É sabor cristão. Sabor cristão, é bom, né? Sabor... É os crentes da internet, é os Instagram da vida. Não é de verdade. E como que você sabe que não é de verdade? Quando a coisa pega. Quando o inimigo se levanta. Quando ele ameaça, que fica desesperado. E agora, o que eu vou fazer? Cadê meu líder? Cadê o pastor? Alguém me ajude. Não, ele foi dado autoridade sobre Jesus. Se você serve Jesus, a autoridade está sobre você. Ah, mas tem umas pessoas que são pesadas. Maior é o que está em você do que está no mundo. E aí, em amor, você vai repreender o pesado. Então, que tipo de cristão que eu vou ser? Precisamos refletir profundamente nessa palavra. E responder para nós mesmos. Em que eu tenho investido? Em que eu tenho gasto a minha vida? Dentro dessa comissão. Minha vida que é limitada. A minha já se foram 56 anos. Não sei quanto tempo está pela frente. Pelos prognósticos do meu pai, eu já estou no lucro. Porque ele falou que eu não passaria dos 30. No ritmo que eu ia. Mas aceitando Jesus, eu ganhei mais vida. Sobrevida, vida é abundância. E eu não sei até onde eu vou. Mas eu quero que se ele chegar, ou se ele voltar, está ocupado em fazer a vontade de Deus. Pastor, mas tem coisas que os pastores não fazem. Fica só instigando para a gente fazer. Tem gente que pensa assim. Os pastores foram chamados para dar o exemplo. Os pastores foram chamados para dar treinamento, porque a igreja não é o ponto de chegada, é um ponto de partida. Então, aqui você tem que receber instrução do que vai fazer amanhã. Amanhã você vai se deparar com o mal e vai lembrar, eu tenho autoridade. Tem algum lugar escrito na Bíblia lá e usa ela. E se der errado, daí você foge. E se der ruim, a Bíblia acabou de dizer que você não vai ser envergonhado. Não se preocupe, a palavra está dizendo. Ah, mas e se eu falar uma coisa que não estiver certa? Fique tranquilo, o Espírito Santo traduz tudo. É Ele que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que vai fazer isso. Nós somos apenas ajudantes. Então, para responder essa grande comissão, esse grande desafio, é necessário não pensar de forma egoísta. Pensar nos outros que não conhecem Jesus ainda, como você conhece. O apóstolo Paulo fala assim lá em 1 Coríntios 10, acho que no verso 33. Não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Está procurando o bem dos outros, isso é muito nobre. Use todas as riquezas deste mundo, dons, talentos, tempo, dinheiro, para ganhar amigos, de forma que quando acabar esse tempo aqui na terra, eles recebam as moradas eternas. Está lá em Lucas 16, 9. Tudo tem base bíblica para agirmos. Não se esconda atrás de desculpas. Eu queria, não está na Bíblia isso que eu vou dizer, mas eu queria ter pensado nisso aqui. Alguém falou, eu copiei e não lembro mais de onde. Mas está dizendo assim, ó, desculpas é a manifestação pública do que o diabo falou para você no secreto. Alguém sabe quem falou essa frase? Eu acabei de falar, né? Mas quem pensou nela, eu não sei. É muito sério isso aqui. Desculpas é a manifestação pública do que o diabo falou para você no secreto. Ah, mas Deus não quer usar somente algumas pessoas, Ele quer usar todos. Toda a igreja, todas as pessoas. E é uma grande mentira do diabo, eu volto a dizer, que você não pode, que você não está preparado. Mas, lógico, se você aceitou Jesus há poucos dias, está em treinamento. E essa é a proposta dessa casa apostólica, te treinar
te afinar para você se defender, defender a sua fé e fazer aquilo que precisa ser feito para o nosso Deus. Ah, mas é muito difícil, pelas nossas próprias forças. É impossível. Não é que é difícil, é impossível. Não dá para fazer de conta. Pelas nossas próprias forças, você desiste nas primeiras semanas, nos primeiros meses, nos primeiros anos. Porque se não tiver uma ação de Deus, não vai acontecer. Por isso que Deus já sabia. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele não espera que nós sejamos super crentes, super líderes, super pastores, super discipuladores, super membros de igreja. Aliás, esse negócio nem existe muito de ser membro. Ele espera de nós sermos super obedientes. Aí sim. Mas ele vai pedir coisa difícil. Obedece. Super obedientes, filhos, discípulos, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Que tem esse alinhamento com o Pai. Quer ver uma pequena lista de coisas, que é um contraste gigante, entre ser um membro, entre ser um frequentador e entre ser um discípulo? Porque a Bíblia fala para fazer discípulos. Membro, ele gosta de folga. Discípulo, ele se prontifica. Membro, ele espera o peixe. Discípulo, ele é um pescador. Membro luta para crescer. Discípulo se reproduz. Membro entrega a sua ganância. Discípulo entrega a sua vida. Membro cai na rotina. Discípulo é revolucionário. Está sempre inventando coisa. Membro deseja que o animem. Discípulo, ele anima os outros. O membro murmura e reclama. O discípulo obedece e trabalha. Membro espera milagre. Discípulos operam o milagre. Membro deseja chegar ao céu. O discípulo ganha almas para o céu. Membro espera um avivamento. Discípulo, ele é parte do avivamento. Membro quer ser sócio de Deus. Discípulo é servo de Deus. O membro diz, quem dera. O discípulo diz, eis-me aqui. Os membros, ou membro, é pastoreado como ovelha. Discípulo apacenta os cordeirinhos. Membro espera que orem por ele. Discípulo ora pelos outros. Membro vai à igreja. Discípulo é a igreja. Membro deseja poder na igreja. Discípulo tem o poder do Espírito Santo. Membro até aprova evangelismo, acha muito legal. Mas discípulo, ele faz realmente evangelismo. Ele vai para frente, vai para a rua. Então, quem somos nós dentro da igreja? Simples membros, frequentadores ou ativos discípulos de Cristo? Nós precisamos responder isso para nós mesmos. Nós precisamos, porque os grandes heróis da fé, tanto na Bíblia quanto contemporâneos, foram homens que tiveram, homens e mulheres, tiveram seu coração convertidos a Jesus, rendido à cruz de Cristo. A vontade deles estava para Deus. Mateus 28, 18. Eles responderam o chamado. Deus lhe revelou o chamado específico de cada um deles, além do chamado universal. Então, nós temos um chamado. Nós temos, pela fé, um futuro extraordinário, brilhante, atuante, vibrante no sentido de conquista, vibrante no sentido de inspiração. Ah, mas tem os percalços, tem as coisas difíceis. Claro que tem. E tudo na vida tem. Pega qualquer profissão. Tem a parte glamurosa, mas tem as partes difíceis, que ninguém gosta de atuar e falar. Faz parte. Fala, ossos do ofício. Tudo vai ter. Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Sumiu minha tela aqui. Pelas misericórdias de Deus, que ofereçam
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Essa é a razão de adorar a Deus. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neemias capítulo 8 diz assim: Neemias acrescentou: pode sair e como e bebo do melhor que tiverem, repartam com o que nada tem preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor o fortalecerá. Você já cantou essa música? A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor fará com que vocês fiquem fortes. A alegria do Senhor é a vossa força. É a força que vem de céu, que vem de Deus. Então, eu iniciei falando que a fé que muda a história. E a palavra de Deus diz que sem fé, está lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, precisa de fé, e que recompensa aqueles que o buscam. Uau! Romanos 10:8, mas o que a palavra diz? O que ela diz? A palavra está próxima de você, fala, próxima de mim. Está na sua boca, fala, na minha boca. E no meu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, pois as Escrituras diz: todo aquele que nele crê, que nele confia, jamais será envergonhado. E eu vou pedir para que vocês coloquem de pé. E se você nunca fez essa oração, quero te dar essa oportunidade. Por quê, pastor? Porque é um ato de fé. Ah, mas o que vai ser depois? Tenha fé de que Deus vai estar no controle. Ele direciona todas as coisas. Então, a igreja, junto comigo, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita essa oração. Fala: Senhor Jesus, eu entendi a Tua palavra. Tua palavra é viva, ela é eficaz. E pela fé, eu sei que posso mudar a minha história, a história da minha família, a história da minha cidade, a história dos meus amigos. Então começa em mim, Senhor. Eu quero declarar e apresentar a minha vida diante do Senhor. Eu me arrependo dos meus maus caminhos, da minha falta de fé, e quero dizer que te recebo como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e me resgate do mundo das trevas e me coloque, Senhor, no reino da luz, que é Jesus, para a honra e glória do teu nome. Eu quero dizer, declarar publicamente que eu te recebo em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Jesus. Que bom ter você conosco até aqui. Nós somos a Igreja da Família Ceifa, uma casa centrada na palavra de Deus e na família. Acredito que essa mensagem tocou o seu coração. Então agora quero te desafiar a dar passos de fé. E o primeiro passo é: arrependa-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E comece uma nova jornada, uma novidade de vida com Ele, seguindo seus princípios. Se você, por algum motivo, esse é o segundo desafio, se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Esse é meu convite. Aqui você tem uma casa,
uma família, uma igreja de braços abertos para te receber e para você pertencer. E por fim, tão importante decida pelo batismo nas águas. É a sua decisão pública de fé. Isso é muito, muito pessoal. Jesus disse: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Se você disse sim para algum desses passos, algum desses desafios, fale com um dos nossos pastores, chame-nos no chat ou escaneie o QR Code que está na tela e siga conectado online. Nós temos conteúdos semanais no YouTube, no Instagram e no nosso aplicativo. Igreja da Família Ceifa, uma igreja para você pertencer. Que Deus te abençoe sempre.